Bora dar update nesse PC, Windows 10, 11, pacote Office 100% original. Deixa eu te apresentar a DVD Mall. Lá tem todos esses produtos e com preço super acessível. E nosso desconto DG VIP traz mais 25% de desconto. Várias formas de pagamento. Corre que o link tá na descrição. Aproveite essa oferta agora. Sejam bem-vindos ao Detonando Geek, esse é o Hard Tech, aqui a gente dá aquela escovada de bits. O objeto de estudo hoje você já sabe, você viu já na thumb e no título, é Scorn, o novo game da plataforma Xbox disponível para a nova geração Xbox Series S, X, através também do PC com Game Pass, Steam e Epic, e é claro, é óbvio, é lógico, Xbox Game Cloud através da nuvem. Tem muita coisa para ser dita sobre esse game que é, no mínimo, intrigante em todos os seus detalhes. Antes de mais nada, eu já queria falar uma coisa que nenhum reviewer tá falando, nenhuma matéria tá falando, e isso é muito importante para a condução da nossa análise. É importante entender, apesar de carregar uma marca Xbox por uma parceria que provavelmente seja um exclusivo temporário, a gente não sabe, está dentro do Game Pass, um alto alcance, você tem que saber que Scorn é um jogo indie. Isso mesmo. Scorn tem um desenvolvimento de mais ou menos 8 anos. Para você ter uma ideia, em 2014 a equipe tinha apenas 6 pessoas que participavam desse desenvolvimento. Scorn veio de várias campanhas fracassadas Kickstart. O que é o Kickstart? É uma plataforma de financiamento coletivo. Ele iniciou sendo bancado pela galera e mesmo assim, em alguns momentos no início ele fracassou. Depois ele emplacou, aí ele apareceu na Microsoft, provavelmente fez uma parceria bacana, e é isso que é Scorn de verdade. Esses detalhes são muito importantes para a gente conduzir aqui a nossa análise e medir a temperatura de tudo isso. Entendido? Então, é claro, é óbvio, é lógico, a nossa análise técnica tem aquele pitaco e a nossa opinião sobre o game no final, mas a gente começa apenas, única e exclusivamente com tecnologia. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha essa informação, e assim como a IBB Software, desenvolvedora de Scorn, a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo que é no padrim.com.br/detonandogeek. Você pode ajudar a gente através do pix@detonandogeek.com, e é claro, é óbvio, é lógico, você também pode ajudar a gente se tornando membro ou deixando aquele valeu no comentário. Se não puder fazer nada disso, deixa o like, comenta que engaja e ajuda a passar essa informação desse tipo de conteúdo no Brasil, que é único, de verdade, e você vai descobrir isso agora. Começando, é claro, é óbvio, é lógico, pela nossa breve introdução dos jogos. Você já está de olho no comparativo Xbox Series S e X. Scorn é desenvolvido pela IBB Software, um estúdio que se criou a partir desse jogo, como eu já disse. Hoje ele possui exatamente cerca de 60 funcionários apenas, ao qual fez o lançamento. Ele é distribuído por uma empresa chamada Kepler e é um exclusivo de Xbox Series S, X do lado dos consoles e também distribuído no PC através do Game Pass PC, através da nuvem Xbox Cloud, na Steam e na Epic Store, é claro, é óbvio, é lógico. Scorn também é desenvolvido no motor gráfico Unreal Engine 4. Não foi informado pelo desenvolvedor qual versão específica ele disponibilizou na sua versão final do jogo, mas deve ser algo parecido entre a 4.25 e a 4.27, que são as versões mais recentes aí da Unreal Engine 4. Scorn, a gente pode falar que é um projeto Rock Balboa indie. Exatamente. Tomou porrada pra caramba pra finalmente chegar no ringue e gritar: eu ganhei. Bom, eu ganhei é bem relativo porque opinião pública e também a sua opinião sobre o jogo é o que vai decidir a vitória e o fracasso de Scorn. Mas
pelo histórico do game, pela quantidade de pessoas que iniciou, sim, já é um grande sucesso, uma grande vitória conseguir o lançamento, ainda mais aliado a uma plataforma de grande alcance como o Game Pass. Olhando já o comparativo e olhando muito mais detalhado, a gente já pode observar as diferenças de resolução entre o Xbox Series S e X. Do lado do X a gente está a 4K 60 frames por segundo, do lado do Series S a gente está a 1080p 60 frames por segundo também. A percepção visual em televisor 4K diante a análise que nós fizemos não é tão gritante assim por se tratar de um jogo com uma temática extremamente escura. A temática faz parte de Scorn, exatamente. Ele é um jogo onde o ambiente provavelmente é mais importante que o próprio protagonista. Há um certo entendimento que você tem que ter sobre esse jogo, é que vai ser um pouco difícil de entender. A gente vai falar mais disso mais pra frente. No entanto, não é apenas resolução que se diferencia, e nem sempre Scorn consegue alcançar a sua meta de 60 quadros por segundo, como nós vamos ver mais adiante. Mas voltando à comparação, as diferenças e os ganhos do Xbox Series X, a máquina mais potente da Microsoft, sobre o Series S, a máquina menos potente de nova geração da Microsoft, é principalmente em relação ao pós-processamento. Como você pode ver nas imagens aí, nós temos um maior desfoque de lente em cinematics para o Xbox Series X, com uma grande vantagem. Nós também temos aí mais granulação na tela, principalmente cinematics também, mas isso ocorre durante todo o gameplay no Xbox Series X também. E você pode ver que existe aí uma condição onde o sistema de iluminação parece proporcionar maior fidelidade do lado do Xbox Series X, principalmente se nós compararmos essas cenas que você está vendo, bem dentro dessa coisa bem bizarra e nojenta roxa, você pode ver que o sistema de oclusão parece brilhar um pouco mais. Olhando um pouquinho mais atento com a AIDA, o nosso sistema que ajuda nossas análises, a gente verificou que, na verdade, não é uma exposição maior de luz ou uma volumetria de um sistema de luz. Aliás, o sistema da Unreal Engine 4, que é o Lightmans, não é Lumen, por sinal, mas sim, provavelmente, outro efeito de pós-processamento que o Xbox sai na frente, que é a exposição de luz. Ele tem uma maior abertura de pós-processamento de exposição e, aparentemente, a iluminação fica muito mais nítida e muito mais perceptível, e isso dá alguns efeitos melhores, não tão significativos quanto se possa imaginar, mas sim, sai uma vantagem sobre o Xbox Series X. Outra vantagem em relação ao Xbox Series X é principalmente na resolução, sim senhor. Na maioria das cenas e principalmente cinematics principais, a diferença existe, mas não é tão significativa. Mas, por exemplo, observando essa cena onde tem esse coitado dentro desse ovo aí, enfim, esse é um sofredor. Quem jogar Scorn vai descobrir. Enfim, quando tá aparecendo essa coisinha aí meio bizarra e nojenta, a gente verifica que ela fica mais bizarra e nojenta, mas com desfoque, ou seja, menor nitidez do lado do Xbox Series S. Lembrando a nossa dica aqui do canal Detonando Geek, que nós já demos em shorts e também em vídeos. Se você sentir isso na sua televisão 4K jogando no Series S, você pode aumentar um pouco mais a nitidez do seu televisor e deve diminuir aí essa degradação visual que você pode visualizar na tela. O comparativo também mostra pra gente em ainda contornos como a quantidade de pixels a mais de score no Xbox Series X sobressai, principalmente nessa cena aí, onde você tá vendo aí as diferenças. Você pode ver uma contagem de detalhes visuais muito mais significativos do lado do Xbox Series X. É claro que a AIDA, nesse sentido, está trazendo a experiência que o player vai ter em relação a uma televisão 4K. Como nós já dissemos, mais uma vez, o Xbox Series S, numa televisão 1080, deve atender aí bastante a necessidade visual e você não deve ter esse comprometimento. Mas no Series X, como você pode observar, sim, a coisa anda maior e melhor. Como deve ser, é claro, é óbvio, é lógico, afinal o console tem o dobro do preço. Aparentemente o estúdio não soube calibrar e soube domar o sistema Lightmans da Unreal Engine 4, que aliás é bem difícil mesmo. Nós observamos problemas muito parecidos com um estúdio chamado Ember Lab, também iniciante, que fez Kena Bridge of Spirits, um exclusivo do PlayStation 5. Indo para o FPS agora em Scorn, dá uma olhadinha na parte da ambientação externa. O jogo traz várias ambientações com labirintos biomecânicos à vontade para você
você se deleitar nas paisagens mais nojentas e bizarras que você pode imaginar na sua vida. Os caras mandaram muito bem na arte. No entanto, o sistema de iluminação não corroborou muito bem nesse quesito, porque você pode ver aí no Xbox Series X que não consegue nessa parte atingir aí os 60 quadros cravados. Insistentemente ele se mantém a 59 e às vezes cai até um pouquinho abaixo, 58. Quando nós colocamos o desafio desse ambiente mais externo perante o Xbox Series S, os resultados são um pouco mais inferiores. E você pode ver aí, as variações podem chegar em níveis um pouquinho mais exorbitantes. O problema de tudo isso não é só a variação, é que o jogo apresentou travadas em várias movimentações. Mas não é só o Series S, o Series X dentro de ambientes internos como esse que eu capturei e senti claramente a percepção do glitch, do travamentinho de queda de FPS antes mesmo de passar a IADA e coloquei aí a ferramenta pra gente mostrar o quanto nós perdemos. Dá uma olhada na entrada dessa porta aí bizarra e nojenta, a gente entra e quando a gente se expõe ao sistema de iluminação Lightmans da Unreal Engine 4, nós verificamos que, boom, nós temos aí pequenos travamentos, porque chega até ocasionar um travamento devido a qual a frame cai muito, ou seja, ela tem um atraso de quadros. A gente não está nem falando de quedas de frame, a gente está falando da pura ausência delas. Houve uma latência na entrega do quadro e isso pode acontecer durante várias partes do game, não apenas ligados a essa em si. Nesse quesito, faltou um pouquinho mais de capricho em Scorn. Outro ponto importante de Scorn em relação ao seu LOD, os pop-ins que aparecem, a renderização que foi disponibilizada no game. Existem cenas específicas, não é sempre que ocorre, mas ocorre a aparição de elementos sendo renderizado diante aos seus olhos, e isso acontece tanto no Series S quanto no Series X. No Series S aparece um pouquinho mais do que no Series X. No entanto, é um pouco estranho, e a gente observa isso com estranheza, de um jogo que afirmou pelo Twitter, segundo seu desenvolvedor, a IBB Software, que trabalha com Direct Storage no core do Xbox Series S e X. Isso teve muita confusão porque anteriormente publicaram que ia para PC também, depois apagaram o tweet, depois voltaram pedindo desculpas e falaram que era só o S e o X. Pois bem, não estamos duvidando da credibilidade do desenvolvedor, ainda mais um desenvolvedor que lutou tanto para conseguir chegar onde está. No entanto, nós infelizmente temos que afirmar que se tem Direct Storage nos consoles, ele não está na melhor das suas implementações, porque a transmissão de I/O através de MIP Maps, fazendo com que o Texture Stream da Unreal Engine 4 trabalhe mais efetivamente com transporte mais rápido do SSD, a qual se proporciona do sistema Direct Store, impediria de acontecer esses pop-ins diante de nossos olhos. Portanto, ou não houve uma boa implementação no core da Unreal Engine 4 com o uso de Direct Store e DirectX 12, que o jogo se comporta por ser de nova geração, ou seja, propício para os consoles de nova geração, ou simplesmente a IBB Software se aproveitou do recurso para não otimizar tanto assim suas malhas 3D. Falando em malhas 3D, aí a gente dá uma olhada, apesar de o aspecto do jogo ser muito bonito em visão geral, o jogo traz um pouco das marcas do seu projeto de 8 anos conturbado, ou seja, fracassos e sucessos. Nós temos texturas muito boas, paisagens muito boas aparecendo, mas nós também temos texturas aí bem antigas, a qual a gente nem consegue observar tanto a profundidade e consegue estabelecer que algumas texturas estão em baixa resolução. Isso se resume Score, um projeto que tem o passado e o futuro. A pergunta que muitos devem fazer é por que exclusivamente para a nova geração Xbox Series S e X, um jogo que tem 8 anos, feito na Unreal Engine 4 e que não traz maiores tecnologias observáveis sobre o ponto de vista de nova geração, além, é claro, é óbvio, é lógico, do seu loading contínuo. Até agora não tivemos loading no jogo, mas o que faria isso? Pois bem, talvez a explicação esteja na entrevista que o diretor do jogo observou a Epic Games na Unreal Engine 4. Lá ele disse que era um projeto feito pela necessidade, ele foi conduzido pela necessidade. Então era um projeto que foi estabelecido e ele foi andando de acordo com o que a vida ofereceu a ele. E provavelmente a vida ofereceu uma empresa com muito dinheiro que quer hypar consoles de nova geração como a Microsoft, e a decisão pode ter sido isso, mesmo porque tecnologicamente, a não ser o loading constante que o jogo tem, e isso é muito bom, funciona muito bem, Score não apresenta artifícios de tecnologia a qual não caberiam pelo menos a 30 quadros por segundo na OLED em Xbox.
Por fim, em resumo de toda a ópera quanto a Scorn, você já viu os elementos técnicos que corroboram com o game e o que você vai enfrentar, talvez de problemas de FPS, o que você vai pirar em relação aos gráficos, a diferença mínima do Xbox Series S, que mais uma vez se prova ser um excelente custo-benefício diante a comparação com o próprio Series X, a diferença nem foi tanto assim, existe, mas vamos falar a verdade. E é claro, é óbvio, é lógico, o que nós achamos de Scorn? Bom, Scorn representa o melhor e o pior do Game Pass. Exatamente. O melhor pelo alcance que dá a novos jogos a um público gigantesco. A acessibilidade do serviço provê que desenvolvedores apresentem suas obras, suas ideias, sua arte para o maior número de pessoas possível. O problema contraditório de tudo isso é que em Scorn parece funcionar como um Maracanã lotado de flamenguista e rola um jogo de boccia. Exatamente. Grande parte do público não vai ficar satisfeito, alguns novos públicos vão passar a amar boccia que não conheciam. E é isso que acontece com Scorn. Ele é um jogo positivamente nichado, ele traz uma ambientação obscura que provavelmente muitas pessoas já de abrir o jogo já se sintam um pouco mal. Ele é um prato cheio para amantes de subculturas mais dark. O jogo traz retratações e artísticas muito interessantes. Na minha visão, Scorn não é um jogo da minha lista a qual eu diria para você imprescindível e você precisa jogar. Scorn é um jogo que está no Game Pass, vale a pena você observar. Ele não está na minha lista de mais hypados, pelo que eu joguei, eu gostei. Muitas vezes a história se confunde um pouco com o desafio de puzzle, que passa a ser mais interessante. Isso pode fazer com que o enredo visual que é contado, porque não tem fala, possa ser mais obscuro para alguns. No entanto, ele estimula bastante o desafio do puzzle, ele tem uma campanha curta, mas porém bem atraente do ponto de vista de não tenho nada melhor para fazer, vou jogar Scorn e vou ver o que acontece. É minha visão sobre Scorn. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe essa informação. Eu sou Goticose e até a próxima.